Boa noite, pessoal. Vamos começar. Deixa eu só mandar uma mensagem. Bom, grande alegria estar com vocês aqui. Hoje nós vamos consagrar a estreia literária da Márcia Lopes. Iha! Então, sabemos que ela vai trazer muitos queridos amigos e parentes, conhecidos, já estão aqui, está uma plateia lotada, mas tem gente ainda vindo. No entanto, se a gente for esperar, a gente não sai. Então, vamos começar. Quem está aqui desse lado fazendo uma figura que não é muito peculiar nem muito comum sou eu, João Zanello Carrascosa, escritor que costuma estar mais desse lado aí, mas Márcia me convidou para estar aqui fazendo uma espécie de mediação, e eu acho sempre muito bonito a gente poder ter esse momento de consagração de alguém que está trazendo uma literatura original, é uma voz nova. É sempre uma emoção a gente ver um autor nascer, no caso aqui, uma poeta. Então, a gente vai começar, e lembrando a vocês que a gente vai fazer uma conversa muito rápida com ela, para que vocês possam depois ter uma pequena interação, né? São pessoas queridas. Eu vou começar com esse poema que diz: Da janela deste abismo. Vejam só que o título já, né? Da janela deste abismo, ouço o canto nas línguas que não falo, e os pássaros quebrando a paz da manhã, com tons que não arrisco. Dos vales, com suas sombras, vejo a mata, que não invade meu pedaço seguro neste quadrado. Vejo vinhedos que se arremessem colina abaixo e requerem do solo o seu direito de existir e de dar frutos. Estou fechado aqui dentro. Há uma sacada que impede que eu me arremesse para me misturar com o solo e me fazer semente. Há um vidro que sufoca a minha voz. Há um vinho não terminado, nesse caso aqui aberto. Uma canção e uma esperança, mas daqui não vejo o mar. E Minas está do outro lado da colina, que se eu quiser, com esta pena, também posso criar. Vejam que bonito, né? Começamos bem, né? Começamos bem. Esse é um dos únicos, né? Aê, galera, muito bem. Aqui a gente teve o desejo de começar justamente com a dicção dessa poeta que agora se apresenta para vocês. Uma pessoa conhecida, obviamente, vocês são gente querida, mas aqui a gente tem uma das muitas poesias que estão aqui, que é uma verdadeira, vamos dizer, reunião de poesias que a Márcia foi fazendo, e a gente vai conversar sobre isso ao longo da vida. Então, tem uma construção aqui, um pensamento para que esse livro exista. E a gente fica muito feliz com vocês estarem aqui fazendo essa ligação com ela, acolhendo esse momento, que é muito bonito, sempre será, né? Quando você lança um livro, quando você partilha a sua literatura com um público que você ou conhece ou você desconhecia. Muito bem, dado esse primeiro poema, nós estamos então aqui apresentando Época de Manga, um título bastante revelador, que é lançado pela Reformatório, uma editora do Marcelo Nocelli, que está aí, nosso querido amigo também. E a gente vai começar fazendo uma questão para a Márcia, que ela tem toda uma relação com, a maior parte de vocês sabem, com a literatura, como mediadora, como blogueira, como jornalista, como apresentadora de podcasts. Enfim, tem toda uma vida, né, voltada para a literatura. Mas agora, nesse ponto da vida, né, Márcia, você resolveu lançar um livro e também se colocar na posição de escritor. No entanto, sabemos que para você escrever, você tem que ser alguém que o tempo todo está fazendo essa inter-relação com o ler. Leitura e escritura estão ali juntos, são vasos comunicantes. Eu queria te perguntar, quando que começou essa época de manga? Como que você começou a se interessar pela leitura? Imagino que tenha sido na sua infância, mas como que isso se deu, né, nesse primeiro instante? E em que momento, a partir dessa leitura, você também passa a escrever? Porque você já nos contou que você escreve desde menina e, no entanto, esse livro tem poesias que são de várias fases. Como que isso nasce? Qual a eclosão desse pé de manga aí?
Adorei a pergunta. Bom, primeiramente, muito obrigada às pessoas que estão aqui. São pessoas muito queridas para mim. Nossa, oi! Eu tô vendo todo mundo, gente, que eu não vi há um tempão. Mas, Carrascosa, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu preciso primeiro falar uma coisa, que assim, eu tenho Instagram, Livros no Subsolo, e a segunda postagem que eu fiz na vida lá foi a trilogia da Deus do Carrascosa. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui hoje, sentada ao lado dele, e ele fazendo essa conversa comigo no lançamento do meu livro, que era o meu sonho. Então, assim, hoje você está me ajudando a realizar um sonho, que é estar Muito aqui bem. do seu lado, fazendo essa conversa. Obrigada. Jamais, jamais da minha vida. Eu que agradeço, Márcia, mas vamos lá, como que você está chegando nesse mundo aí? Bom, meu pai está aqui, né, que não me deixa mentir, grande leitor, grande inspiração da minha vida. E meu pai sempre foi um grande leitor. Meu pai também escreve poemas, né, do jeitinho dele lá, mas eu cresci, eu tive a sorte de crescer numa casa que tinha livros. Tem gente que não tem essa sorte. E meu pai, eu ficava muito curiosa com aquilo tudo, aquele monte de livro, e aqueles nomes, e aquelas capas. Eu risquei os livros do meu pai todos. E aí eu queria... E meu pai tinha uma máquina de escrever que hoje está comigo, está em casa. Então a minha diversão... Não sei, os mais jovens sabem o que é máquina de escrever? Não sei. Se quiser, tem lá em casa, tem duas. Essa daí tá lá em casa. Então era uma das minhas diversões à tarde, enquanto as crianças brincavam, né? Eu brincava também, porque eu fui bem arteira, mas essa época de manga conta bastante dessa minha fase. Mas durante o período letivo, assim, que as crianças estavam na escola, então à tarde eu não gostava de sair de casa, eu gostava de brincar, que eu era escritora, gostava de brincar, de escrever, de sentar ali e ficar datilografando tudo errado, mas... E aí eu li muito quando era criança, eu li muita coisa do meu pai que eu não entendia nada, às vezes um pouco, e aí eu comecei a passar as férias, parte das minhas férias na biblioteca da cidade. Então eu ia à tarde ler Machado de Assis e revezava com Júlio Verne, porque eu achava muito pesado ficar naquele mesmo mundo. Eu li tudo do Machado de Assis, assim, não dos contos, mas tudo que tinha disponível ali eu li. E Júlio Verne foi minha grande inspiração. E aí eu queria escrever. Então eu achava que eu escrevia romance. Achei uma coisa agora, recentemente, de 30 anos, né? Foi curioso que eu achei no dia seguinte que tinha acabado de fazer 30 anos. Eu achei que eu tinha escrito uma história. E aí os romances, as poesias surgiram na minha vida a partir das angústias que eu tinha numa fase da adolescência, que eu não me entendia muito no mundo, e aí eu tava me vendo... Eu continuo não me entendendo, mas tudo bem. Eu acho que cada vez... Olha, eu vou falar uma coisa, minha psicóloga e minha psiquiatra estão aqui, eu espero que elas... Então vai, hein? Agora vai. Mas é isso, então eu cresci lendo muito e achando que eu podia escrever, e aí eu me joguei. E aí eu escrevi muito durante as aulas de matemática. Meus filhos amam matemática, e aí eu não posso falar que por minha causa, entendeu? Mas você falou do Machado, Júlio Verne, eu lia muito esses caras também, muito diferentes um do outro, mas você está apresentando aqui todo um conjunto de poesia, e o que você lia de poesia naquela época? Quem foram os seus luminares lá? Eu li muita coisa que meu pai tinha. Meu pai era um fã de João Cabral de Melo Neto, só que ele tinha uma antologia poética do Drummond. Essa bendita dessa antologia poética ficava do lado da cabeceira da minha cama. E o meu primeiro livro mesmo que eu li foi O Meu Pé de Laranja Lima, que é uma delícia, já li várias vezes. E aí eu me encantei, né? Mas de poesia, era o Drummond. Meu pai chegava para mim e falava, e agora, José? E eu achava o máximo aquele José, que não sei o que lá, de apagar a luz. Eu falei, é isso, gente, que eu quero fazer. E eu lia muito Drummond. Então, teve um momento que eu tinha 16 anos que eu achei que eu fosse escrever como ele. Mas era muita pretensão. Mas aqui os seus poemas, e aí vocês vão logo ter a oportunidade de ler, né, com seus exemplares, eles têm um ritmo muito demarcado e não é muito fácil fazer isso. O Drummond, claro, também tinha, né, todo um conhecimento excepcional da poesia, mas os seus poemas, para mim, eles trazem um eco um pouco dos poetas que construíam os seus poemas por meio de alguns recursos
que são mais trabalhados em algumas escolas literárias, como o romantismo, o parnasianismo, coisa e tal, né? Li muito. Então, quem você leu antes do Drummond? Eu Esse aí gostava estava na cabeceira, mas... Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, Que tinha aquela coisa nostálgica, romântica. Nada passa longe do que eu faço, mas a temática, eu acho que eu trago muito aquela coisa da saudade, da nostalgia, da minha época de infância, né? Aquele meus 8 anos dele, maravilhoso. Meus 8 anos, isso legal, muito legal. Bom, então eu queria te perguntar, em que momento você teve, a gente já sabe que você já, nesse período que você está lendo, você começa a escrever também. Você começa a fazer suas poesias, como você disse, por conta dessas suas inquietações. A leitura e a escritura também acabam estando ali, né, convergindo. Você começou a fazer poesia e você guardava essas poesias? Você publicou, por exemplo, em Jornal da Cidade, leu para o namorado, sei lá, essas coisas assim, sabe? Que a poesia da gente é um negócio que a gente escreve, a gente se esconde, mas quer mostrá-la para alguém, né? Me conta. Sabe o que é curioso? Eu não escrevia poemas de amor. Apesar de ser inspirada ter inspiração no romantismo, eu não tinha poesia de amor, assim. Era uma coisa muito esquisita para minha idade. Mas eu fui publicada no Jornal da Cidade com poesia, mas também na ocasião da morte do Ayrton Senna, que eu escrevi um texto que até hoje eu acho legal guardar isso. Tem uma amiga minha que era muito fã dele, ela tá aqui também, a Milena. Essa cidade qual que é? É Promissão? Promissão. Aí, gente, vai. Quem tem gente de Promissão aí, não, levanta a mão aí, vai. É perto. Então, e aí eu escrevia e fui guardando aquilo. Tinha um caderno, tem coisa que eu tenho guardado até hoje, mas os meus poemas não se perderam. Desde o primeiro, eu ainda tenho, porque eu fui depois digitando, guardando, fazendo cópias impressas com medo de perder. E é por isso que eu salvei alguns e estão no livro. Então, aí vem essa pergunta que eu queria te fazer, que é essa ligação. Ali você já vinha fazendo ao longo da vida, você veio trabalhando, ou seja, embora você não tivesse publicado, você é uma poeta desde menina. Agora, quando que veio, né, essa ideia, esse insight que você deveria também apresentar suas poesias? E como você pensou, agora chegou, porque você está sempre, né, tá sempre desse lado aqui, né? Fazendo os trabalhos com os escritores. Você conhece um monte de gente da literatura contemporânea. Aliás, como vocês sabem, a Márcia faz um trabalho de grande incentivo e divulgação da literatura que é feita aqui e agora por nós escritores. Não só aqueles que, né, como eu, que estão já virando dinossauro, mas aqueles que também estão começando. Ela entrevista gente pra caramba, tem, né, todo um acervo sobre isso. Quando que isso veio? Eu também posso, eu também quero. Eu acredito que eu sempre tive esse desejo de publicar. Eu ganhei alguns concursinhos de poesia com uma editora, fui publicada em coletâneas, né? Mas tinha sido só isso. Quando eu morava em Manaus, eu morei um tempão lá, eu cheguei a apresentar os meus poemas para um grande, que ele foi até secretário de Cultura de Manaus lá, Tenório Teles, ele é uma figura bem conhecida lá. Eu conheço o Tenório. Conhece o Tenório? E o Tenório estava olhando as poesias, ele falou assim, eu não gosto de publicar poesia. E naquele dia, ele começou a virar as páginas e olhou para mim e falou, isso é bom. E aí eu fiquei impactada com aquilo e ele quis publicar, mas aí eu perdi a minha mãe nesse caminho, foi uma época bem difícil para mim, eu estava grávida do meu filho caçula. E aí eu nunca mais fui atrás dele, os meus poemas ficaram lá. Mas depois, vindo para esse mundo da literatura, em que eu convivo com os escritores e com as pessoas que estão aí na cena, né? Eu vou te dizer o grande momento que eu achei que eu podia. Foi no dia que eu cheguei em Gonçalves, na residência literária, Ricardo Mitucci. Naquele dia a gente foi conversando no carro e você falou, solta a mão na poesia. Esse poema que você leu foi o último poema que eu escrevi. Ele não está na ordem, mas foi o último poema desse livro. Foi o poema mais recente. Tá vendo? Eu escolhi bem, hein? Foi. Fala aí. Ó, a gente não tinha combinado, não, hein? Não mesmo. Ele não me falou que ele ia me perguntar. Mas foi isso. Então, a residência literária Dias Raros, lá em Gonçalves, Minas, despertou esse desejo em mim de mudar de lado. De entender que não era só porque eu escrevi a vida inteira e eu... Por que não? Porque eu não poderia ter a chance também. Maravilha. Aí,
o conjunto dessas poesias que estão fechadas nesse título Época de Manga, elas, pelo que eu sei, né, elas advêm, o conjunto, né, uma ligação de poesias que advém de vários momentos da sua vida. Mas eu gostaria de perguntar como que você orquestrou esse livro, como que ele é montado, por que ele começa com um poema que é Nascimento e termina com Despedida, né? Que tem umas manguinhas lá, uma outra estação. Então, ele tem, obviamente, né, uma espinha dorsal, uma organicidade, mas você havia comentado comigo que esse é um lote até pequeno, perto de tudo que você tem, né? Um monte de caixa com poesias, desde, né, desse momento inicial. Então, como que isso você... Então, destinada, está na hora, vou fazer um livro de poesia, mas aí você tem um caminhão de poesia. Como que foi essa seleção? Como foi organizar esse livro para que ele tivesse essa configuração que nós vamos encontrar aqui? Bom, eu já tinha uma ideia, né, de organização temporal. O poema fala muito com a questão do tempo, até porque época de manga é um momento, né, mas também traz uma ideia de tempo, né, de que as coisas começam e terminam. E aí a primeira ideia, isso na época que eu entreguei para o Tenório Teles, era que existisse uma questão da passagem do tempo. Então, que fosse uma evolução, que essa menina, que começou a escrever menina, e aí ela se apresenta para o mundo, no caso, o poema O Nascimento, ele é da dor, a poesia nasce da dor, a dor de escrever, de trazer para o mundo aquilo que está dentro da gente. Então, para mim, a poesia nasce da minha dor de não conseguir guardar aquilo que eu tenho comigo. E ele vai evoluindo como se essa menina tivesse crescendo mesmo, com o ciclo, né, da vida. Por exemplo, uma flor, né, ela está sempre no seu esplendor antes dela murchar. Então, o livro ele tem essa organização e foi pensado isso há bastante tempo, mas tinha muita poesia. Eu entreguei na mão do Carlos Souza 140 poemas no carnaval e ele leu. Aí ele falou, olha, você precisa de alguém para te ajudar. Aí quem fez a organização mesmo, nessa sequência, foi o Henrique Rodrigues, escritor do Rio de Janeiro, que é muito meu amigo também, e me ajudou nessa organização. Beleza, então vocês vão ver que o livro realmente tem todo um caminho, né, um percurso. Claro que um livro de poesia você pode ler em ordem aleatória, o poema que você quiser, mas ele tem todo, né, um fluxo que é muito bonito ir descobrindo, né, esse caminho, né? Márcia, você entrevistou muita gente, né? Como a gente está lembrando aqui, você é desse campo. Mas a gente vive um momento na literatura brasileira que eu poderia dizer que é um boom, né? Acho que não sei se a Luciana me concorda comigo, eu acredito que sim. É um boom da literatura feita por mulheres no Brasil. A gente tem visto assim, a eclosão de vozes novas, muito singulares, e especialmente na prosa mais longa, no romance, mas também no conto. Tal. A poesia é um pouco mais restrita, né, essa aparição. Mas você está inserida ali, e você também já entrevistou muitos escritores e muitas mulheres também que estão, né, fazendo uma literatura de excelência e criando aí um panorama muito, muito novo, né, para a nossa literatura, de várias naturezas, né, várias temáticas, com estilos distintos e tal. Como que você sente que a sua obra, essa obra poética que você está apresentando agora, que é inaugural, né, no teu trabalho como escritora, ela se encaixa nessa espécie de desenho da nossa literatura contemporânea e esses traçados que são mais pertinentes pela mão das mulheres que têm vindo? Como que você acha que você entra aí nesse contexto? Sabe que essa pergunta é curiosa, né? Porque quando eu escrevi esse livro, fui escrevendo ao longo da vida, eu nunca tinha parado para pensar na força do feminino. Até porque tem poemas de quando eu era muito nova aí. E aí o Marcelo Nocelli, meu editor, lendo, ele apontou isso para mim, que o feminino estava muito presente. E aí eu enxerguei isso. Mas não falando só do feminino em si, eu acredito que, assim, eu sei que é difícil a gente falar de poesia no mundo de hoje, né? Que as pessoas não estão muito ligadas nessa questão. A questão mais é o que se vende, o que se fala é prosa. Mas mesmo assim, eu acredito nessa voz, eu acho que é uma voz, esse livro aqui é uma voz
eu vejo como uma história, assim, porque ela tem um fio condutor, né? Mas é uma voz que traz um frescor dessa manga, dessa nostalgia, essa coisa que a gente tem ainda com essa minha ligação com o meu passado, não vou dizer rural, mas bastante, porque eu morava no interior. Então, eu acho que é um olhar um pouquinho pro passado, um olhar para uma coisa mais inocente. Tem muita coisa aqui, apesar de ter muitos poemas que depois, nessa evolução da vida, ela vai vendo a miséria humana, ela vai vendo coisas mais difíceis. Mas eu acho que a gente precisa trazer não só uma coisa combativa, mas trazer um pouco desse romantismo mesmo, apesar de não ter poemas de amor, mas para poesia. Beleza, olha, você tocou justamente numa palavra que aparece muito no sentido de dar essa espécie de configuração para o seu livro, que ele funcionar como uma história. Ele tem várias fases, você vai vendo como que essa voz vai, né, crescendo, essa mulher também, né, vai trazendo transfiguração. E aí você apresenta muitos poemas narrativos, até não só, né, no percurso todo, como as poesias vão criando uma espécie de história, né, com seus vácuos, né, com os seus ocos, para que a gente possa fechar essa história dessa voz que está aqui, né, com a sua época de manga. Mas você traz uma tradição que não é muito comum também, né, na poesia, que é você fazer a poesia que conta a história também. Tem alguns poetas nossos que souberam fazer isso com grande competência, mas não é muito comum, né? Por exemplo, Drummond, você tem o Caso do Vestido, né? Você tem A Morte do Leiteiro, você tem vários poemas que ele consegue contar uma história também, embora a força esteja no lirismo, né? E não na prosa em si. Você tem o Ferreira Goulart também, tem os últimos livros com muitos poemas narrativos. Você tem o João Cabral de Melo Neto, que, além de poemas narrativos, criou, vamos dizer, um livro inteiro, como é o caso do Morte e Vida Severina, que é uma narrativa de grande, né, força, de voltagem poética, ou mesmo ao Alto do Frade. E aí a gente sabe, bom, gente, estamos falando de poesia, mas a gente já sabe que a Márcia ela está investindo também numa narrativa longa. Você acha que a sua poesia ela já vem desse desejo de você escrever mais histórias, criando então personagens, conflitos, trabalhando com ações que constituem enredo e com isso fazem a progressão de um relato, né, de uma história, de um romance? Como que você vê isso daí? Você se vê como uma narradora? Você vai trabalhar com esse outro gênero, embora, né, estamos consagrando aqui um livro de poesia? Como é que é isso? Que legal, adorei. Então, a poesia era a minha única forma de expressão. Eu achava que eu não era competente o suficiente para escrever prosa longa, que eu não teria fôlego para isso, né? E aí, como a poesia ela vem de um lugar muito intenso dentro de mim, e aí eu sentia, era uma forma de sentir o texto ali através da poesia, eu fui construindo narrativas através dos poemas. Mas o ano passado, quando eu fui para a residência literária de novo, né, que eu fui... gente, tá, a gente não combinou nada, hein? Mas ela tá falando da residência literária, o Ricardo tá ali, Mitucci, a Egli. Já fui 2 vezes. Dias raros. Então, naquele momento que eu me vi diante de outras pessoas que escreviam também, e eu tinha uma ideia, eu entendi que era o meu desejo, escrever prosa longa. E aí eu entendi que eu tinha fôlego para fazer aquilo. Claro que é muito trabalho, tem escritores aqui, todo mundo sabe que é bem difícil. Estou trabalhando no texto, já está não sei quantas versões. O primeiro texto, quando chega um momento que ele não é mais o teu primeiro livro, ele já mudou completamente a tua primeira versão. Mas o ano que vem, se Deus quiser, né? Cadê o editor? Cadê o Marcelo? Marcelo, não tô te comprometendo. Se Deus quiser, o meu romance vem aí eu acho que eu vou ter uma história de verdade. Pronto, aí a gente volta aqui, né, Mônica? A gente volta aqui para lançar o seu Carrascosa, tem um poema aqui, não vou ler que ele é longo, mas ele chama Ancestralidade. Sim. E ele tem a ver com a minha narrativa longa. São seus ancestrais espanhóis, né? Ancestrais espanhóis, exatamente. Estamos juntos nessa aí, viu, gente? Meu avô espanhol.
Eu gostaria de ler um outro poema. A gente não vai demorar muito aqui, inclusive porque tem bastante gente em pé. A Márcia arrasta multidões. Então, que é um poema curtinho, chama Desnecessidades. E diz assim: a rua que me atravessa existe mesmo que eu não passe por ela, embora dela precise como possibilidade de travessia. As solas que gastam a rua existem mesmo que eu não calce os sapatos, porque outros pés se abrigam das possibilidades dos cacos. Está impossível esta vida de tantas desnecessidades que existem e existirão, mesmo que eu seja para o mundo tão dispensável. Você não é dispensável, mas eu te diria, você acha que a poesia é indispensável ao mundo? É indispensável ao mundo, gente. Leiam poesia, porque... Porque reuniu a gente aqui, né? Então, olha só, gente, o que o livro de poesia fez, que lindo isso. Eu acho que a poesia é necessária, porque ela nos faz parar para olhar para dentro. Eu acho que a gente está tão acostumado, assim, lógico, eu amo ficção, estou escrevendo romance, a gente tem que olhar para outras histórias, mas a poesia faz a gente olhar para dentro. Porque é uma coisa que eu sempre falei pro meu irmão também escrevia, né? Eu falava para ele, olha, poesia não se explica, não tem que explicar, porque cada um tem que sentir aquilo que está lendo. Claro que existe um fio condutor aqui, mas eu acho que cada um vai sentir a poesia, vai lembrar de alguma coisa da infância, sei lá. Cada um vai trazer para si. Então, eu acho que a poesia é necessária para trazer um pouco de leveza, assim. Poesia, eu acho o gênero mais intenso e bonito da literatura. Ai, que lindo, eu concordo. Embora eu só possa contos e romances. Agora eu queria que você, para antes da gente já começar a agarrar aqui a galera toda com os seus autógrafos, eu gostaria que você lesse. Eu vou já te dar aqui já. Tem várias orelhinhas no livro, porque são poemas que me tocaram mais alguns que outros, né? Como é um ritmo. Que é esse poema aqui, para a gente depois ligar a galera toda. Chama Mangueira Velha, está na página 42 aqui. Eu gostaria que você lesse, porque ele já dá o gancho para a gente seguir aqui. Esse poema aqui, só entre nós, que é o lançamento, eu vou falar, ele é tão real. Eu era uma criança que brincava num galho de uma mangueira lá no sítio do meu pai. Então, eu fiz pensando nisso. A Mangueira Velha. Nem a Mangueira Velha escaparia de uma tarde mais fria, com ventos de outono, de uma tarde sem dono, uma brisa, um desalento. Nem, portanto, me suportaria em seu galho corroído, quase apodrecido, para me balançar como criança incansável. Com o vento em meu rosto, alegria imensurável, os pés sem o chão, nem assim suportaria o peso, a gravidade de todos os anos. Nem, portanto, acreditaria que não tem o mesmo rosto, o mesmo gosto, os mesmos papos obcecados, travados com um pedaço de madeira velha, imprestável, que não ouve, não fala, não sente. Nem a mangueira já infrutífera, de folhas secas, entretanto, escaparia de um reencontro, um abraço saudoso, um vento de outono, um desencontro de cascas. Mas a mangueira velha escapou de tudo isso, porque se deixou cortar, cansou de viver, de estar presa no mesmo ponto, não viver. Sob a raiz, um tronco decepado e tímido, uma aridez, uma trilha amarela, uma cratera. Deixei de ser criança ao ver que a mangueira velha não resistiu, não me esperou rodar pelo mundo, suspirou antes que fosse outra vez época de manga. Muito bem! Tá dado, época de manga, Márcia Lopes, Reformatório, para vocês colherem mesmo como se fosse uma linda manga poética a partir de agora. Obrigado e vamos lá, gente. Muito obrigada, gente. Vamos lá. Eu espero que na vida de vocês seja sempre época de manga. Sempre. Vamos lá. E agora eu não sei como que vai ser. Você vai autografar, certo? Eu acho, né, Vamos gente? lá, né? Vamos lá, então. Consagrar.